Fala galera, continuando aqui, olha o próximo parágrafo. Acompanha aqui comigo. Em termos antropológicos, o jeitinho pode ser atribuído a um suposto caráter emocional do brasileiro descrito como homem cordial pelo antropólogo. No livro Raízes do Brasil, esse autor afirma que o indivíduo brasileiro teria desenvolvido uma histórica propensão à informalidade. Deve-se isso ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral, não havendo diálogo entre governantes e governados, mas apenas a imposição de uma lei e de uma ordem consideradas artificiais, quando não inconvenientes aos interesses das elites políticas e econômicas de então. Daí a grande tendência fratricida, que é irmão matar irmão, observada na época do Brasil Império, que é bem ilustrada pelos episódios conhecidos como Guerra dos Farrapos e Confederação do Equador. Eu gostaria de explicar essa partezinha aqui. O que é essa tendência fratricida? Por que irmão matar irmão? Porque é pobre matando pobre. Essa foi a ideia. Detalhe, aqui ele utilizou apenas um momento da nossa história, que foi na época do Brasil Império, para falar destas guerras. Mas o nosso texto em si não fala sobre o Brasil Império. Pode ver que ele está falando das raízes do Brasil. Então ele está falando de um Brasil colônia ainda, um Brasil antes de ter virado império, não do Brasil Império em si. Agora, ele ilustrou um fato no Brasil Império e que acontece até hoje em dia, porque nós não mudamos muito, nós continuamos iguaizinhos. E aí, continuando aqui, ele coloca: na vida cotidiana, tornava-se comum ignorar as leis em favor das amizades. Desmoralizadas, incapazes de se impor, as leis não tinham tanto valor quanto, por exemplo, a palavra de um bom amigo. Além disso, o fato de afastar as leis e seus castigos típicos era uma prova de boa vontade e um gesto de confiança, o que favorecia boas relações de comércio e tráfico de influência. De acordo com testemunhos de comerciantes holandeses, era, olha aqui, ó, impossível fazer negócio com um brasileiro antes de fazer amizade com ele. Um adágio da época, que é dito popular, é provérbio, um adágio da época dizia que aos inimigos, as leis, aos amigos, tudo. A informalidade era e ainda é uma forma de se preservar um indivíduo. Sérgio Buarque avisa, no entanto, olha aí uma adversativa, que esta cordialidade não deve ser entendida como caráter pacífico. O brasileiro é capaz de guerrear e até mesmo destruir. No entanto, suas razões animosas serão sempre cordiais, ou seja, emocionais. E aí, continuando, o camarada coloca, ó, de acordo com o texto, veja que é uma questão de compreensão. É incorreto afirmar que, letra A, o jeitinho brasileiro é um comportamento típico de indivíduos de pouca influência social. Essa informação, ela está no primeiro período do texto, está aqui, então isso está certo. Aí depois ele coloca assim, ó, e avessos à formalidade. Aí o aluno pode ficar meio perdido por não encontrar isso na sequência exata aqui do primeiro parágrafo. Mas aqui no segundo parágrafo ele coloca, ó, detesta a formalidade. E aí é só uma questão de conhecimento vocabular, né? Detestar, não gostar, ser avessos é a mesma coisa. Então essa aqui está certa, mas ele quer o que está incorreto. Letra B. A instituição do jeitinho tem origem segundo os antropólogos, sublinha isso porque vai facilitar onde nós vamos encontrar no texto. Está no terceiro parágrafo. No comprovado caráter emocional do brasileiro. Eu quero que você preste atenção nessa palavra aqui, ó, comprovado. Aí veja aqui no texto. Em termos antropológicos, o jeitinho pode ser atribuído a um suposto caráter emocional do brasileiro. Então ele trocou o título, o termo suposto que está no título e colocou, ó, comprovado. Então, com isso, gabarito letra B de bola. E aí, por curiosidade, a gente dá uma olhada nas outras, ó. Letra C. A imposição de leis e de ordens tidas como artificiais pode explicar a propensão do brasileiro para driblar normas. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó. Ele começa aqui, ó. No livro Raízes do Brasil, esse autor afirma que o indivíduo brasileiro teria desenvolvido uma histórica
propensão à informalidade. Deve-se isso que essa histórica propensão à informalidade, ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral. Opa! Então esta C também está certa. Letra D era uma pegadinha, ó. Na sociedade colonial, era comum observar que o brasileiro tendia a valorizar a amizade em detrimento da própria lei. Aí vai ter candidato que vai pensar assim, ué, mas em nenhum momento ele falou de sociedade colonial, ele falou o tempo todo de um Brasil colônia. E aí, em uma situação, ele citou o Brasil Império, um fato que aconteceu no Brasil Império. Mas o texto, em mais de 80% dele, é de um Brasil colônia, porque são as raízes do Brasil. Ele chega a datar aqui, ó, no quarto parágrafo, as relações com os comerciantes holandeses. Isso é do século XVI. Então, assim, é questão de conhecimento de mundo. Então, para você ver como um conhecimento histórico, geográfico, filosófico vai te auxiliar na interpretação de um texto na prova. Letra E. O indivíduo que utiliza a ferramenta do jeitinho age por emoção, ignorando os limites entre as esferas pública e privada. Ele fala isso aqui, ó, no final do segundo parágrafo. Não vê distinção entre o público e o privado. Mas esse fato de não ver a distinção entre o público e o privado e ignorar as esferas do público e do privado, não é porque ele não está vendo mesmo. É que ele ignora, é que ele está nem aí, é que ele, para ele, tanto faz. É isso, é de forma intencional. O que é muito ruim, porque o modus operandi de uma empresa privada é diferente de uma empresa pública. Eu não posso querer que a empresa pública faça as mesmas coisas que a empresa privada faz, assim como eu não posso querer que a empresa privada faça as mesmas coisas que a empresa pública faz. Por exemplo, eu trabalho como professor. Hoje só trabalho em cursinhos, em preparatórios e apenas online. Mas eu já dei muita aula em colégio, mas muita aula em colégio, público e privado. As escolas privadas, as escolas particulares, são diferentes das escolas públicas. Eu tenho que me adequar. Eu não poderia, de forma alguma, ter o mesmo comportamento nas duas empresas. De forma alguma, porque eu lido com um perfil diferente. Eu lido com a dinâmica diferente. Então, se eu quero passear pelos dois ambientes, eu é que tenho que me adequar, porque se eu não fizer isso, em algum momento eu terei um problema. E aí, continuando aqui, ó. Próxima questão. Com relação à estruturação do texto dos parágrafos, analise as afirmativas a seguir. Ó, quando fala em estruturação, o camarada tem que dominar muito a tipologia textual. Mas eu vou mostrar como fazer uma questão assim sem dominar conhecimentos teóricos de forma aprofundada. Veja que tem 3 proposições e um comando final aqui para a gente assinalar, não é? Basta você ser obediente ao comando aqui. Ele vai te direcionar e você tem que ir lá para ver. Então, olha a primeira proposição. O segundo parágrafo introduz o tema discorrendo sobre a origem etimológica de jeitinho. Isso até acontece no texto, mas não no segundo parágrafo. Quando você volta ao texto, você percebe que isso já acontece no primeiro parágrafo. Então, essa primeira proposição aqui, ó, ela está errada. Segunda, o quarto parágrafo apresenta um fato que busca explicar a disposição para a informalidade nas relações comerciais. Sim, ó, tá aqui ó, o quarto parágrafo. Na vida cotidiana, tornava-se comum ignorar as leis em favor das amizades, desmoralizadas, incapazes de impor, as leis não tinham tanto valor quanto, por exemplo, a palavra de um bom amigo. Aí vamos lá. Segunda certa. A terceira, o quinto parágrafo esclarece as diferenças entre as noções de cordialidade e passividade, que não são sinônimas, porque elas são obviamente diferentes. Então aqui, ó, Sérgio Buarque avisa, no entanto, que esta cordialidade não deve ser entendida como caráter pacífico. O brasileiro é capaz de guerrear e até mesmo destruir. No entanto, suas razões animosas serão sempre cordiais, ou seja, emocionais. Então vamos lá, o cara que é passivo ou pacífico é o cara que não vai reagir. Então se você der um tapa na cara dele, de um lado, ele vira o outro.
para você dar outro tapa. Ele é tranquilo, ele é paz e amor. O brasileiro não é paz e amor. O brasileiro vai tomar um tapa e vai devolver um soco. O brasileiro age com emoção. Se você tiver curiosidade, pode até pesquisar. É no Brasil o maior índice de crimes passionais no mundo. No mundo. O cara mata a mulher que ele ama. Às vezes a mulher mata o marido que ama. Às vezes tu mata o amigo por conta de uma discussão de futebol. Nós somos assim, passionais. Aí aqui, ó. Essa também está certa. Então, 2 e 3 certas. Com isso, gabarito, letra D de dado. Vamos para a próxima aqui, ó. Deve-se isso ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral. Tem significação oposta, ou seja, antagônica, um antônimo ali, a do termo sublinhado o vocábulo. Então vamos lá, turma. Eu sempre falo que o concurseiro tem que ter o caderninho do vocabulário para fazer uma questão como essa. Às vezes o contexto ali não permite, mas aqui permitiu, quer ver? Vamos lá. Quando ele fala aqui no texto, ó, deve-se isso, essa propensão à informalidade, ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral. Depois da vírgula explica, não havendo diálogo entre governantes e governados, isso é que é ser unilateral, afinal de contas, não teve diálogo, não teve bilateralidade, mas apenas a imposição de uma lei, de uma ordem consideradas artificiais. Então, ó, por que foi coercitivo? Porque foi imposto. Por que foi unilateral? Porque foi uma decisão de uma pessoa só, não teve um diálogo para decidir. Então, coercitivo e unilateral. Então, ó, coercitivo, mandou, impôs. Aí, quando você olha aqui para as opções, você percebe que 4 batem com isso e só uma destoa, ó. Repressora, mesma coisa que coercitiva. Proibitiva, mesma coisa. Normativa, vem de norma, vem de lei, mesma coisa. Tirana, ó. A palavra tirana vem de Tiranossauro Rex, que era o dinossauro mais sinistrão da época. Então, todas essas batem. E licenciosa, por um acaso o governo pediu licença para fazer alguma coisa? Não, por isso, gabarito, letra A. Próximo aqui, ó. Olha que texto bacana, borboletas. Quando depositamos muita confiança ou expectativas em uma pessoa, o risco de se decepcionar é grande. As pessoas não estão neste mundo para satisfazer as nossas expectativas, assim como não estamos aqui para satisfazer as delas. Temos que nos bastar, nos conscientizar sempre e quando procuramos estar com alguém, temos que nos conscientizar de que estamos juntos porque gostamos, porque queremos e nos sentimos bem. Nunca por precisar de alguém. As pessoas não se precisam, elas se completam. Não por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida. Com o tempo, você vai percebendo que para ser feliz com a outra pessoa, você não precisa, aliás, você precisa em primeiro lugar não precisar dela. É uma condição sine qua non. Percebe também que aquela pessoa que você ama ou acha que ama e que não quer nada com você, definitivamente não é o homem ou a mulher de sua vida. Você aprende a gostar de você, a cuidar de você e principalmente a gostar de quem gosta de você. O segredo é não cuidar das borboletas, e sim cuidar do jardim, para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar não quem você estava procurando, mas quem estava procurando por você. Aí vem o comando da questão. Segundo o texto, a relação afetiva deve caracterizar-se fundamentalmente pela ou pelo. Galera, gabarito aqui vai ser sem sombra de dúvidas a letra C, compartilhamento, quer ver, ó? Porque quando você volta ao texto, veja que ele coloca aqui, ó, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida. Não é um dividir de segregar, é um dividir de compartilhar. É um dividir só coisas boas. Então não tem como ser de segregar. Vai ser um dividir de compartilhar. E por isso o nosso gabarito vai ser
a letra C aqui, ó. Compartilhamento. Não é busca, não é carência, não é indiferença, não é insistência, não é nada. Agora, continuando aqui, ó. Segundo as ideias do texto, projetar no outro nossas ansiedades torna-nos, veja bem, quando ele coloca aqui, ó, já no iniciozinho, quando depositamos muita confiança ou expectativas em uma pessoa, o risco de se decepcionar é grande. Então, se eu não sou feliz sozinho, se eu jogo a minha felicidade nas costas dos outros, eu estou fadado ao fracasso. Então aqui, ó, gabarito dessa questão, letra B de bola, vulneráveis a possíveis insucessos. Questão 6. Segundo as ideias do texto, a felicidade de duas pessoas marca-se pela ou pelo, né? Ora, ele já fala aqui, ó, nesse pedacinho, ó. Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença a vocês, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa aqui do site Lá Concursos, para que você tenha acesso, que você conheça aí a qualidade das nossas videoaulas. Olha só, papo reto, esse nosso curso, eu garanto para você que ele é completaço, atualizado, ponto a ponto do digital, e nesse curso aí está todo o conhecimento necessário e suficiente para que você seja aprovado no concurso. A sua prova está nesse curso. Professor, qual que é o investimento? Cara, você não vai nem acreditar, é isso mesmo, R$ 119,90. Professor, é o valor da parcela? Não, valor único. Pode parcelar? Sim, nós parcelamos ainda em 3 vezes no cartão de crédito. Pode ter certeza que vai ser o seu melhor custo em benefício de investimento na sua vida. Venha ser guarda municipal do município de Jundiaí, estuda conosco aqui na Lá Concursos, um site que eu digo para vocês que nós estamos nos especializando em concurso da Guarda Municipal. Nós estamos fazendo uma campanha aí bastante vitoriosa no município de Jundiaí. Espero vocês aqui na LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.